O Internacional já está em Porto Alegre depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. E a chegada aqui de onde falo, no aeroporto Salgado Filho, foi marcada por uma tensão. Torcedores do Inter vieram para protestar contra o grupo de jogadores e a diretoria do Internacional. Teve um breve confronto com a Brigada Militar e bastidores importantes que a gente vai mostrar nesse conteúdo. Dentro de campo, um resultado favoreceu o Colorado nessa rodada, apesar de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. A gente traz as explicações de Ramon, Emiliano Dias e Alan Patrick. Uma caixa preta foi aberta no vestiário do Internacional pelos treinadores do Colorado. E Alan Patrick falou sobre o medo do grupo de jogadores de um rebaixamento. A gente traz todos os detalhes nesse conteúdo a partir de agora aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. A melhor casa de apostas esportivas do Brasil é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, faz o teu registro por lá e bora dar uma brincada, tá certo? Bom, gente, falo aqui da Doca 1, do aeroporto Salgado Filho, onde há pouco o Internacional chegou em Porto Alegre, depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, agora contra o Fluminense no Maracanã por 1-0, em um jogo que o Inter não jogou absolutamente nada, tá? Mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Inclusive, o último vídeo aqui do canal, a gente fez uma análise desse jogo, dessa partida, e tem detalhes importantes que a gente analisou do jogo, tá no último conteúdo aqui do canal. Bom, nesse vídeo a gente vai destacar como que foram os bastidores, né? O vestiário do Internacional, e quero destacar também a chegada do grupo de jogadores aqui em Porto Alegre, porque teve princípio de confusão, teve um ambiente de tensão e a gente vai mostrar isso para vocês. Bom, em relação à derrota do Inter e à tabela de classificação, tá? O Inter caiu uma posição na tabela, agora é 15º colocado com 35 pontos, porque o Galo jogou em casa contra o Ceará e venceu, subiu para 36. O Santos, que é o primeiro time depois do Inter e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ainda não jogou. Amanhã no Rio de Janeiro, no Newton Santos, tem Botafogo e Santos. E o grande resultado para o Inter. Por isso que eu digo que o Inter venceu mesmo com a derrota contra o Fluminense. Por quê? O Vitória, jogando em casa, tendo várias oportunidades de gol, não pontuou. Perdeu em casa para o Corinthians no finalzinho do jogo, com o gol de um ex-Inter, né? O Charles, volante Charles do Corinthians, que surgiu na base do Inter, marcou o gol da vitória do Corinthians. Então, esse resultado acabou sendo bom para o Internacional, porque se o Vitória empatasse, estaria agora a 3 pontos do Inter, né? Estaria com 32. Se tivesse vencido, seria pior ainda. Estaria a 1 pontinho do Internacional e aí o Santos seria o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Bom, gente, depois da partida, tá? Tem muitas coisas importantes pra gente trazer aqui. Rapaziada, olha só, cheguei há pouco aqui em casa, ainda tô terminando de editar esse conteúdo que vocês estão vendo, que eu gravei direto do aeroporto, com imagens exclusivas da chegada e da tensão na chegada do Inter, depois de mais uma derrota no Brasileirão, com muito conteúdo do vestiário do Internacional, informações importantes. Então eu vou pedir pra tu te inscrever aí no canal, tá? Ficamos lá no aeroporto até quase 2 horas da manhã gravando, enfim, organizando conteúdo. Teremos os vídeos desse domingo normalmente aqui no canal, tá? Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Te inscreve aí, dá essa força. Já somos mais de 100 mil inscritos, muito conteúdo falando de Inter aqui diariamente no canal, tá? Às vezes 2, às vezes 3, às vezes até 4 vezes ao dia com vídeos aqui. Então te inscreve e dá essa força e segue com o vídeo. Aqui, eu quero começar destacando o que foi falado pelo Emiliano e pelo Ramon Dias, os técnicos do Internacional. Eles admitiram que o Inter foi superado na partida. O Ramon disse que o Fluminense merecia desde os primeiros minutos do jogo a vitória, merecia já ter feito gols e a gente sabe que o Ivan foi muito importante para que isso não acontecesse. O Ramon disse que a equipe não se recuperou bem fisicamente dessa sequência de 3 jogos em uma semana, né? Domingo passado contra o Sport, a vitória no Beira-Rio, a derrota para o Bahia na quarta-feira, e para esse jogo de hoje a equipe não estava bem fisicamente na visão do Ramon Dias. Ele disse que isso não é uma desculpa, que a equipe até melhorou um pouco a partir da mudança de esquema e a volta para o sistema de 3 zagueiros no segundo tempo, mas que ainda assim isso foi pouco e que o Fluminense foi amplamente superior ao Internacional hoje lá no Maracanã. O Emiliano, ele foi mais duro do que o Ramon Dias, tá? Ele disse que o primeiro tempo do Internacional hoje, lá no Maracanã, foi uma das piores atuações desde que eles chegaram aqui em Porto Alegre. Eles disseram que tem uma obrigação de vencer sempre pelo tamanho do clube,
Eles foram questionados sobre o medo de cair, o que daria para dizer que eles vão brigar agora nessa reta final, nessas últimas 8 rodadas de Campeonato Brasileiro, e o Emiliano fez questão de destacar, e é um fato, eles não prometeram nada para o torcedor. Inclusive eu questionei o Emiliano na chegada dele em Porto Alegre, na coletiva de apresentação dos dois no Beira-Rio, e eles mesmos disseram, a gente não vai prometer nada para o torcedor, mas a gente está chegando num clube grande com uma cobrança de vencer todas as partidas. Eles disseram que a equipe fez bons jogos até aqui e outros nem tanto, mas que o Emiliano no vestiário disse para o grupo de jogadores que esse é um momento para os homens do elenco, e que tem uma final domingo contra o Atlético Mineiro, um jogo direto dentro do estádio Beira-Rio para provar isso. Então foi uma conversa num tom forte, segundo o Emiliano, dentro do vestiário do Internacional. O Ramon Dias, ele abriu uma caixa preta, gente, no vestiário do Inter, e ele deu um relato muito preocupante, tá? Muito preocupante. Ele foi questionado sobre a diferença desse momento do Inter brigando contra o Z4 para o momento que eles tiveram quando eles treinaram o Vasco brigando contra o Z4 e o Corinthians na temporada passada. E eles disseram que são situações e momentos distintos. E aí vem a resposta do Ramon Dias, que chama muita atenção. Ele diz o seguinte: o que eu gostaria é que a equipe recuperasse ímpeto, coragem e determinação. Três palavras, 3 adjetivos que, segundo Ramon Dias, não estão acontecendo no grupo de jogadores do Inter hoje. Ele disse que a equipe não está encontrando atitude para jogar nesse tipo de situação, e que o que eles mais vão trabalhar durante essa semana para o jogo contra o Galo, domingo que vem no estádio Beira-Rio, é o anímico do grupo de jogadores. Então, assim, é uma resposta muito forte do Ramon Dias, e que ele está colocando também uma responsabilidade grande, por mais que possa não ter sido a ideia dele nessa resposta, no grupo de jogadores do Internacional. O que cai entre nós aqui, você torcedor, a gente aqui do outro lado na imprensa, a gente sabe que o grupo de jogadores tem uma parcela muito grande. Agora, tô ouvindo o treinador falando que está faltando ímpeto, coragem e determinação, e que a equipe não está encontrando atitude para atravessar esse momento, é muito forte. É uma resposta muito forte do Ramon Dias. Depois, o Alan Patrick falou na zona mista do Maracanã. Ele disse que é o momento do grupo de jogadores assumir a responsabilidade sem ninguém se eximir, que tem que ter consciência da camisa que eles estão vestindo, que é um momento desconfortável, mas que tem que ter a cabeça no lugar para se mobilizar novamente e se reencontrar com as vitórias. Ele foi questionado se ele conseguia entender o motivo desse momento tão ruim do Inter nessa reta final de temporada. E ele disse que ele não consegue entender, que é um momento de dificuldade e que todos têm que estar unidos e juntos para saírem dessa situação. Ele foi até questionado pelo Bruno Abschecker da Rádio Grenal sobre o medo do rebaixamento. E ele disse que ele não tem medo, mas que ele tem consciência de que a colocação que o Inter está não é nada boa, que é um momento de todos estarem atentos e precisam melhorar, que as atuações não estão sendo suficientes e que o grupo de jogadores reconhece isso também. Bom, vocês podem se perguntar por que a gente está aqui no aeroporto Salgado Filho, tá? Porque o Inter chegou há pouco tempo por aqui desse momento aqui na madrugada que eu estou gravando esse vídeo para vocês. A gente recebeu uma informação que poderia ter algum tipo de movimentação por parte do torcedor do Inter. A gente veio aqui, como a gente já veio em outros momentos e não teve essa movimentação, porém hoje ela aconteceu, tá? Por volta da 00h20, 00h30, o grupo de jogadores tinha desembarcado aqui num voo fretado do Rio de Janeiro para Porto Alegre, aqui no aeroporto Salgado Filho, saíram pela Doca 1, como sempre saem aqui, que é basicamente o primeiro ponto aqui de entrada do aeroporto Salgado Filho para quem vem da Zona Norte. E quando eles estavam para descer aqui para o primeiro andar, para alguns entrarem no ônibus, outros em seus carros particulares irem para suas residências, um grupo de cerca de 30 torcedores se aproximou aqui do aeroporto, bem aqui em um dos jardins mais próximos da Doca 1 de saída do aeroporto Salgado Filho, e já tinha um movimento muito grande de brigada militar, da tropa de choque, justamente prevendo que poderia acontecer algo, tá? E aconteceu, teve ali esse grupo de 30 torcedores correndo para fora do aeroporto Salgado Filho, teve ali bomba de gás lacrimogêneo, enfim, os torcedores estavam com uma faixa, tá, contra o grupo de jogadores do Internacional, nessa foto que vocês estão vendo aí, que foi feita pelo Theo Silveira, que também estava por aqui. E depois um outro grupo de torcedores veio por fora, no momento que a brigada não estava aqui, para fazerem um protesto contra
o grupo de jogadores e a direção do Internacional, que naquele momento já tinha saído. Então eu vou botar em ordem aqui os movimentos, tá? A primeira chegada desses torcedores, 20, 30 torcedores que chegaram por aqui, a saída do grupo de jogadores, de parte do grupo de jogadores, da direção do Inter, presidente Barcelos, o D'Alessandro, o vice de futebol Bisol e o executivo André Mazzucco também já tinham saído por aqui, e a gente vai mostrar o que aconteceu com imagens exclusivas aqui do canal Lucas Dias Repórter. Confere aí. Retrai. Retrai.
Aí então, gente, essa tensa saída e chegada do Internacional aqui em Porto Alegre depois dessa derrota dura contra o Fluminense, o Inter mais do que nunca na briga contra o rebaixamento, a 4 pontos do Z4, mais uma derrota, tem uma decisão contra o Galo no final de semana que vem no estádio Beira-Rio. O Inter vai ter folga nesse domingo, né? Se reapresenta na segunda-feira e serão dias aí também tensos nessa sequência do Internacional. Se tu chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.